precisam da mão de Deus poderosa sobre eles e da nossa palavra de consolo para com eles. Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje, como foi anunciado, nós começamos a tratar do tema, o livro de Mateus. Nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 1, verso 1. E vamos passar os domingos da manhã fazendo a exposição do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 1. Vamos ficar de pé para a leitura? Diz o versículo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pelos momentos de louvores e adorações que nós passamos. Temos a certeza, Senhor, que a nossa adoração chegou ao Teu santuário, o nosso louvor e a nossa dedicação a Ti, Senhor Deus, foi aceita. E, Senhor Deus, nesse momento entramos na Tua palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha falar conosco. Que os nossos corações, as nossas mentes possam estar abertas para que possamos aprender de Ti. Para que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas vidas, modificando-as segundo a vontade que só o Senhor tem e a vontade que é boa e agradável, Senhor. Toma a Tua palavra, toma essa manhã, Senhor Deus, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, que essa palavra venha fazer sentido e ir de encontro ao coração de cada um, Pai. Que nós possamos sair daqui hoje na certeza que fomos impactados pela Tua palavra e transformados por elas. Pai, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? O tema dessa mensagem é: Jesus é a promessa cumprida. Jesus é a promessa cumprida. Não teria melhor livro de todos os 27 livros que nós temos no Novo Testamento, não teria o melhor livro para começá-lo. É o melhor livro para poder começar o Novo Testamento. Lembremos que na época da escrita não existia livro. O que era feito era o registro em pergaminhos, em rolos, e era disposto dentro da igreja, nas igrejas, os rolos dos textos. Só por volta do século III, mais ou menos, que a igreja fecha o que nós chamamos de Códex, que é os livros que nós temos hoje, que é o conjunto de livros. E a partir do século III ele é organizado, Mateus colocando no primeiro livro do Novo Testamento. E não há um melhor livro para ser colocado ali. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento se encerra, termina o seu texto, dando uma expectativa, estabelecendo uma palavra de consolo, e aquelas pessoas a qual estavam ali na Judéia aguardavam a esperança que o Antigo Testamento passava. O Antigo Testamento se encerra e os seus profetas vão dizer que um Messias há de vir. Existia uma promessa no Antigo Testamento que a geração judaica aguardava com ansiedade o cumprimento dessas promessas. A vinda do Messias era esperada por várias organizações religiosas dentro de Israel. Os fariseus, os saduceus, os sicários, cada um tinha a sua perspectiva e eles aguardavam o retorno, a vinda do Messias prometido pelos profetas. Quando nós olhamos para Mateus nos seus escritos, ele começa o Novo Testamento dizendo justamente isso, olhando para aquela geração e dizendo o seguinte: nós não precisamos mais ter essa expectativa, nós não precisamos mais aguardar essa promessa, porque o Messias chegou, o Messias está entre nós. A promessa dos profetas, a promessa daqueles que estavam antes de nós, o Antigo Testamento, aquilo que está escrito na Tanakh judaica,
se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, o livro de Mateus é uma perfeita transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele faz uma ligação perfeita sobre aquilo que os profetas profetizaram com aquilo que estava se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Esse evangelho foi escrito justamente para provar que Jesus é o Messias esperado para aquela geração. O Messias que era esperado pela humanidade, pelos judeus, e que no anseio do coração gentílico era aguardado, foi cumprido em Jesus Cristo. O livro foi direcionado, na sua escrita original, para o povo judeu. O autor inicial teve a preocupação de escrever um evangelho, uma correspondência para o povo judaico. Hoje nós teríamos o termo, uma carta aberta, e muitas pessoas estão fazendo isso no Facebook, para o povo judaico. Ele, ao escrever esse texto, ele utilizou os recursos judaicos que ele tinha. A carta, o Evangelho de Mateus, ele é totalmente pautado num termo de escrita judaica. Ela é cadenciada. Ela possui uma escritura bastante atraente e a forma de escrever foi cadenciando a escrita para que o judeu pudesse entender, a mentalidade judaica pudesse entender. Esse texto de Mateus, ele faz um equilíbrio entre o que Jesus disse, os ditos de Jesus, e o que Jesus fez, os feitos de Jesus. Ele quis provar para os judeus que a fala de Jesus não era distante do que ele fazia. Os feitos de Jesus eram exatamente igual à sua pronúncia, sobre a sua pregação, sobre a sua mensagem. O texto de Mateus, ele explora em todo o Evangelho o passado, o presente e o futuro. Ele faz um trabalho em todos os capítulos, fazendo esse link, esse desenvolvimento, trabalhando o passado e o presente e o futuro. Quando o livro de Mateus olha para o passado, ele busca as confirmações no Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o Messias esperado. No livro de Mateus, nós temos 60 citações do Antigo Testamento, citações diretas. E nós temos cerca de 30 citações indiretas do Antigo Testamento. Ele olha para o passado, ele vai no passado e busca o que os profetas falaram para mostrar para a geração dele, mostrando que Jesus Cristo era o Messias. No presente, ele olha para o presente para mostrar para os judeus que a promessa foi cumprida. Não existe mais promessa. A promessa em Jesus Cristo deixou de ser uma promessa e passou a ser um fato. Passou a ser uma concretização, passou a ser uma realização. E no futuro, o livro aponta para o futuro mostrando que aquilo que estava acontecendo na Judéia, aquilo que estava acontecendo em Israel, não era só para Israel. Os gentílicos iriam receber o aproveitamento, eles receberiam a graça da vinda do Jesus Cristo em Israel. O futuro foi mostrado por Mateus e revelou justamente o que a humanidade necessitava. O livro de Mateus interliga o passado, o presente e o futuro, faz uma linha de tempo, mostrando o plano de salvação que estava sendo desenvolvido em cima de Jesus Cristo. E o que nós podemos falar do autor? Acreditamos que quem tenha escrito foi o livro de Mateus. Foi o próprio Mateus, Levi, também chamado Levi, mas o autor em si, ele é anônimo. Em nenhum lugar do Evangelho ele se credencia. Podemos ler todos os capítulos de Mateus, em momento nenhum ele vai dizer quem é que está escrevendo. Ele faz o anonimato da sua autoria. Porém, a tradição cristã conserva há muito tempo que o autor foi Mateus. O título de Mateus que nós temos hoje na Bíblia, que está expresso em cima do texto nosso, ele foi inserido nos pergaminhos no ano de 125 depois de Cristo. Até o ano de 125 nós não tínhamos o título de Mateus. No original seria Katamateion, que aparece no original. Isso não tinha antes do ano 125.
E quando nós olhamos para os textos antigos, os textos do primeiro e do segundo século, principalmente, aqueles que viveram no segundo século, eles credenciavam Mateus como autor desse texto. Escritos como os textos de Papias, de Clemente de Roma, de Inácio, de Policarpo, o Didaquê, que foi escrito por volta do ano 80, 87 depois de Cristo, todos esses textos credenciavam Mateus como autor. A tradição cristã, então, firmou que o autor do livro foi Mateus. Esse evangelho, através desse escrito ao judaico, inicia no primeiro capítulo, como nós conhecemos, com a árvore genealógica de Jesus. O autor busca, a partir disso, logo nos primeiros versos, solidificar o propósito do livro. A genealogia de Jesus, ela está totalmente ligada com todos os capítulos do livro de Mateus. O Mateus, o autor, ele teve a preocupação de solidificar o propósito do seu livro com isso. Para nós que somos do Ocidente, falar de genealogia não faz muito sentido. Tem muitos que mal conhecem os avós e alguns nem os pais. Mas no Oriente, a genealogia é muito importante. E Mateus, conhecendo o seu povo, ele escreve para valorizar a genealogia de Jesus e mostrar para os judeus daquela época que Jesus Cristo é aquele que viria de vir. A partir da genealogia, os judeus iriam reconhecer quem realmente era Jesus. Os judeus viam com muita importância a questão da genealogia. Só para termos uma ideia, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, está o fato do retorno do exílio babilônico, já no período medo-persa. Esdras volta com alguns sacerdotes para Jerusalém, e no meio dos sacerdotes havia alguns sacerdotes que aquelas pessoas não foram encontradas a sua árvore genealógica. Foi procurada nos livros de genealogia e não foi encontrado a comprovação de que aqueles sacerdotes eram da descendência de Arão. Aí o que acontece? Esdras capítulo 2, verso 62 vai dizer o seguinte: estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundo para o sacerdócio. Porque justamente aqueles sacerdotes na época de Esdras não tinham como comprovar a procedência genealógica que vinha de Arão, eles não podiam falar, eles não podiam executar o sacerdócio, eles não poderiam trabalhar no templo, porque justamente a genealogia não dava razão para isso. Não credenciava aqueles homens, não dava autorização para aqueles sacerdotes estarem no templo. E por isso eles foram proibidos de exercer o sacerdócio. Mateus, ao colocar o início com a genealogia, ele está afirmando que Jesus é o Messias profetizado, que Jesus tinha procedência, que em Jesus Cristo tinha autoridade para falar o que falava, Jesus tinha autoridade para fazer o que fazia, e por isso os judeus precisavam acreditar que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus era o Messias prometido. Os judeus precisavam aceitar que Jesus era o Cristo. Jesus deve ser exaltado pela nação judaica, pois é a promessa que foi cumprida, e a genealogia começa prometendo isso, mostrando e comprovando isso. O texto básico que nós lemos, esse primeiro versículo, nos fornece 6 elementos que Mateus quis mostrar para os judeus que Jesus é o cumprimento da profecia. Ele utiliza 6 elementos nesse primeiro verso para mostrar para aquela geração que Jesus era o Messias prometido e que Jesus cumpria as promessas. O primeiro elemento que traz o texto, ele começa logo assim: livro da genealogia de Jesus. O primeiro elemento que Mateus mostra para a geração, mostra para nós, é que a genealogia de Jesus o credencia. A genealogia de Jesus o credencia. Jesus realmente é aquilo que ele diz ser. É o Filho do homem. Jesus é o prometido.
Jesus é aquele que viria de vir, porque justamente Jesus tem uma genealogia. A genealogia comprova a autoridade que Jesus tinha para falar. Jesus podia estar no templo, Jesus podia estar nas ruas falando, Jesus poderia fazer o que ele estava fazendo, porque a sua árvore genealógica, aqueles que os antecederam, ratificavam e outorgavam Jesus Cristo para falar. Jesus era aquele que podia proclamar o ano aceitável do Senhor naquele período, porque justamente Jesus não era qualquer pessoa. Jesus não vinha de qualquer família. A genealogia de Jesus era sólida. A genealogia de Jesus passava por Abraão, por Isaac, por Jacó, por Judá e por Davi. Jesus tinha o gabarito necessário, aquilo que era possível para ser ouvido. Jesus era filho de Davi. A genealogia de Jesus autenticava o ministério dele. Os judeus podiam dar ouvido. Os judeus poderiam olhar para Jesus e ver que Jesus era aquele que haveria de vir. A genealogia de Jesus autorizava os judeus a exaltá-lo acima de todos os nomes. E nós, consequentemente, temos também que exaltá-lo. E é por isso que Jesus é o cumprimento das profecias. A genealogia o credencia. O segundo elemento que o versículo nos traz é que a genealogia é de Jesus. O livro começa, o livro da genealogia de Jesus. A genealogia que está aqui exposta é de Jesus. O nome Jesus, o termo que nós usamos no português, vem diretamente do grego, que é a palavra Iesus no grego, mas só que a palavra em grego deriva de uma palavra em hebraico, que é Yeshua. A palavra Yeshua, ela é uma abreviação de uma outra palavra, que é Yehoshua. Yehoshua significa a tradução, Jeová é a salvação. Yehoshua, Jeová é a salvação. A palavra Yeshua é o diminutivo no hebraico, que traduzido quer dizer, ele certamente salvará. A genealogia que Mateus está apresentando é daquele que certamente salvará a nação. Não é de qualquer pessoa, é do Yeshua, aquele que vai vir para salvar. Diz em Mateus capítulo 1, verso 21, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não é qualquer pessoa que está nascendo. Mateus está dizendo para aquela geração que Jesus, aquele que havia de nascer, aquele que está pregando em Nazaré, em Galiléia, em todas as localidades, ele é aquele que certamente salvará o povo do pecado. Mateus começa afirmando que a genealogia que ele está apresentando é a genealogia do Salvador. É aquele que está vindo para salvar a humanidade. É aquele que estava esperado. É aquele que cada um que ia para a sinagoga orar e buscar a face de Deus e entregar a sua oferta, esperava vir o Consolador, o Salvador, o Libertador, e ele estava em Jesus Cristo, o Yeshua, porque certamente ele vai salvar e certamente ele salvará aqueles que se aproximam dele. Nosso Senhor Jesus, aquele que salva, a promessa foi cumprida, não há mais promessa, a porta de salvação estava aberta, e Mateus estava querendo dizer isso para toda a sua geração. Nós não temos mais que esperar uma porta para abrir, não temos mais que esperar uma outra mensagem, a mensagem veio, ela está presente, e por isso o nome de Jesus Cristo devia ser exaltado por aquela geração. A nossa porta de salvação está aberta em Jesus Cristo. Ele certamente é aquele que salva, é aquele que liberta, é aquele que indica o caminho. Ele é o Yeshua. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos alguns Yeshua que aparecem, mas Jesus é o Yeshua, o Salvador, o Jesus
que estava prometido para vir. O nome de Jesus Cristo, o nome Yeshua, autorizava os judeus a exaltá-lo, a adorá-lo. E é por isso que Jesus é o cumprimento das promessas que estavam por vir. O terceiro elemento que o texto nos fornece é que esse Jesus, a qual a genealogia é mostrada no livro de Mateus, e que Mateus puxa o Antigo Testamento para mostrar a filiação de Jesus Cristo, esse Jesus, ele é o Cristo. Ele vai lá, ele diz, o livro da genealogia de Jesus Cristo. Ele mostra que Jesus é o Cristo que havia de vir. Não é apenas uma pessoa que tem o nome Jesus. Não é apenas uma pessoa a qual os pais quiseram colocar o nome Yeshua. Só na Bíblia nós temos 3 grandes personagens com o nome Yeshua. O primeiro é José, que nós traduzimos como José, o nome real, nome em hebraico Yeshua. O segundo, Josué, que na verdade o nome primeiro dele é Oséias, mas Deus modifica o nome, pede para Moisés modificar o nome para Josué, que foi para Yeshua, e Jesus Cristo, que é Yeshua também. E em Israel era muito comum dar esse nome, porque justamente os israelitas nomeavam seus filhos com a expectativa do que queria que acontecesse no primeiro século isso. E a salvação era uma coisa desejada. Eles queriam ficar livres do Império Romano. Mas Mateus chega e fala o seguinte nesse primeiro versículo: o Jesus que eu estou falando não é qualquer um que nasceu. Não é qualquer um que tem o nome Jesus e é um homônimo dentro da sociedade. Esse Jesus é o Cristo. Mateus acrescenta nesse versículo, junto ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele acrescenta o ofício, ele acrescenta o ministério. Jesus é o Cristo. Jesus é aquele que estava esperado. Jesus é aquele que a nação estava esperando. O Cristo veio. Se nós pegarmos a palavra Cristo, que é uma palavra também em grego, que é Christos no grego, ela vem de uma palavra em hebraico, que é a palavra Messias. A palavra Messias traduzida quer dizer o ungido, ou o ungido do Senhor. Mateus coloca logo no primeiro versículo dizendo que Jesus Cristo, Jesus é o ungido de Deus. Ele coloca que é o Cristo, é aquele que o Senhor preparou para levar para aquela geração, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele está querendo dizer aqui no primeiro verso que Jesus foi ordenado por Deus, que Jesus foi levantado por Deus, foi separado e foi habilitado para enviar a mensagem que ele estava pregando. Ele tinha todo o aporte necessário para dizer o que foi dito no livro de Mateus e na sua trajetória. O ofício de Jesus autorizava que aquela nação judaica exaltasse o Cordeiro Santo, que exaltasse a Jesus Cristo. Ele pode consumar, ele pode salvar, ele pode libertar o povo, porque justamente ele tem essa designação, ele é o Cristo. Ele é o profeta, o maior dos profetas, o principal dos profetas. Atos 3, verso 22, vai dizer o seguinte: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Mateus começa dizendo: esse aí é o Cristo, Jesus é o Cristo, e a ele nós temos que ouvir. É esse que Moisés disse que nós temos que dar ouvido. Ele começa o primeiro versículo dizendo isso. Mateus vai dizer a partir da palavra Cristo que Jesus é o sumo sacerdote que estava sendo aguardado. O livro de Hebreus vai dizer no capítulo 10, verso 2 o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Não tem mais nada a se esperar. Jesus é o sumo sacerdote. A representação de Arão, o tipo que foi Arão,
o antítipo é o Cristo. Cristo é aquele sumo sacerdote que haveria de vir, é aquele que tem a própria piedade de nos aproximarmos de Deus. Ele tem a autoridade de nos levarmos ao Santo dos Santos. É por isso que o véu foi rasgado. É por isso que a distinção entre o Santíssimo Lugar e o Santo Lugar não existe mais. Porque quem nos introduz é Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Sendo Cristo, Jesus também é o Rei eterno para a nação judaica e para todos aqueles que aceitam a sua mensagem. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 32 e 33 vai dizer o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Não existe, igreja, não existe outra pessoa que é capaz de sentar no trono de Deus. Mateus está dizendo isso quando ele utiliza a palavra Cristo no primeiro versículo. Somente Ele, só Jesus Cristo, tem autoridade para sentar à destra de Deus. Ele é o Rei eterno, Ele é o representante de Davi, Ele é o representante do reinado davídico. Ele é aquele que Deus olhou para Davi e diz que suscitará no trono de Davi, perpetuamente, em Jesus Cristo. Aquela nação judaica, na época de Mateus, tinha que olhar para Jesus e ver isso. A profecia foi cumprida, e por isso Jesus deve ser exaltado. Por isso Jesus é o cumprimento das profecias para aquela geração e para todos que haveriam de vir. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos o cumprimento das profecias. E o texto avança e nos dá um quarto elemento. O quarto elemento que Mateus nos traz no primeiro versículo é que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Quando Mateus faz isso, ele faz um apego. Ele se aproxima mais ainda da genealogia. Ele traz bem forte nesse texto a responsabilidade da genealogia de Jesus Cristo. Ele puxa para dentro da genealogia de Jesus Cristo, ele introduz todas as profecias do Antigo Testamento. Ele diz que Jesus Cristo é o cumprimento das profecias. O Antigo Testamento profetiza que o Messias haveria de vir. Profetiza a genealogia de Jesus Cristo. E aqui em Mateus há um cumprimento dessa genealogia. Em Gênesis 3, capítulo 15, o texto vai dizer que o Messias viria da semente da mulher. E Jesus Cristo veio da semente da mulher. Eva foi prometida que dela viria o Salvador. Em Eva teria vindo o Salvador. E Maria cumpre isso, gerada pelo Espírito Santo. A geração feita pelo Espírito Santo, Jesus cumpre que a semente da mulher veio o Salvador e veio o Messias. Gênesis capítulo 22, verso 18, vai dizer que a semente que haveria de vir, viria da descendência de Abraão, e veio, o filho de Abraão nasceu. Em Gênesis capítulo 49, verso 10, vai dizer que a semente que haveria de vir, o Messias que haveria de vir, viria da tribo de Judá. E Jesus Cristo veio da tribo de Judá. E em 2 Samuel, verso 6, verso 12, verso 13, vai dizer que Jesus Cristo, que o Messias que haveria de vir, seria da descendência de Davi. Então, quando Mateus faz isso, ele diz o seguinte: aquilo que todo mundo estava aguardando, o evento que todo mundo estava esperando, a expectativa no coração de cada um, veio em Jesus Cristo. Jesus é a resposta para a expectativa da nação. Jesus é a resposta daqueles que esperam por salvação. As profecias do Antigo Testamento fundamentam que Jesus é o Cristo e que a sua mensagem pode ser ouvida, pode ser aceita, os seus feitos podem ser acreditados e que aquela nação podia seguir Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento de todas as profecias.
Não há uma profecia que não se cumpriu em Jesus Cristo. Nós estamos realmente no ano aceitável do Senhor. Isaías capítulo 61, o ano aceitável do Senhor começou no nascimento de Jesus Cristo. E é justamente por isso que Jesus é o cumprimento das profecias para o livro de Mateus. O quinto elemento que o texto nos traz, e aqui eu vou trazer de trás para frente, o texto fala filho de Davi, filho de Abraão. O quinto elemento é que Jesus é o filho de Abraão. Jesus é o filho de Abraão. É a promessa que Abraão estava recebendo, a promessa que Abraão estava esperando, é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o filho por excelência de Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, ele completa, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo, filho de Abraão. Jesus Cristo é o filho de Abraão. É aquele a qual a promessa abraâmica vai dizer que todos os povos da terra serão abençoados. Jesus Cristo é essa pessoa. É justamente através de Jesus Cristo que a salvação veio ao mundo. João capítulo 8, verso 56, Jesus fala para os fariseus que estavam à sua volta: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-se e regozijou-se. Abraão estava esperando esse dia acontecer. Na época de Abraão, Abraão viu esses dias e regozijou de ter visto o que iria acontecer. A promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu em Jesus Cristo. E é por isso que todos os povos foram abençoados na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que nós somos abençoados hoje, porque a promessa de Abraão se cumpre em Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento das promessas. E é isso que Mateus está trazendo. O sexto e último elemento é que Jesus é o filho de Davi. Jesus não estava em qualquer árvore genealógica. Jesus era descendente de Davi. Ele podia exercer o trono naquela época. Ele tinha o que era necessário para ser o rei de Israel. Jesus é rei. Ele pode sentar no trono. Ele tem uma genealogia que autentica para ele o trono de Israel. Não é qualquer um que se fez rei, que entrou, brigou e fez uma ditadura e se autocolocou como rei. Ele estava dentro da promessa de Deus que foi dada a Davi e ele podia reinar. E justamente isso acontece com Jesus Cristo. Jesus foi habilitado para ser rei. E no reinado de Jesus Cristo, a descendência de Davi reinará para sempre. A promessa foi cumprida. Jesus é o rei por excelência da humanidade. E o seu reinado não terá fim, como diz o profeta Isaías. O seu reinado não terá fim. Jesus veio ao mundo para reinar e ele reina. Ele reina à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele governa sobre o cosmos. E por isso, Mateus vira para todos aqueles que estavam na sua época e diz o seguinte: Jesus é aquele que deve ser exaltado. Ele é o cumprimento da profecia, ele é o nosso rei. O texto do primeiro versículo vai dizer: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Louvado o nome do Senhor. A promessa foi cumprida. Não há nada que precisava mais se cumprir. Os livros do Antigo Testamento que estavam abertos, necessitados de serem cumpridos, foram fechados porque Jesus Cristo era a pessoa. Jesus é o profetizado por eles. Os profetas poderiam descansar, o texto poderia descansar, porque não teria mais um menino para nascer, o menino nasceu. Não ia ter uma virgem para conceber, a virgem concebeu.
Não teria uma pessoa a qual as vestes seriam distribuídas e jogadas à sorte. Foi feito em Jesus Cristo. As ovelhas que estavam dispersas estavam sendo ajuntadas por Jesus Cristo, porque justamente Jesus é o Salvador. Jesus é o Cristo, é o ungido do Senhor que veio em Jerusalém, que veio em Israel, que nasceu no primeiro século e deu a sua vida por nós. Jesus é o filho da promessa de Abraão e Jesus Cristo é o Rei das nações. E eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui na frente. Somente, igreja, somente Jesus é aquele que deve ser exaltado. Vários nomes virão, vários nomes se apresentarão. Como diz o texto do Novo Testamento, nas cartas, vai dizer, uns naqueles dias dirão que o Messias está por aqui, que o Messias está por ali, mas Jesus veio, ele nasceu em Belém, viveu entre nós, deu a sua vida por nós, cumpriu-se todas as profecias e todas as expectativas que tinha em cima do Messias em Jesus Cristo. Os judeus daquela época precisavam enxergar isso. Os judeus precisavam entender isso. E nós precisamos entender isso. A humanidade precisa entender que só Jesus Cristo é o Salvador. Nós precisamos entender que só na pessoa de Jesus Cristo nós encontramos a salvação para as nossas vidas. Não existe outro caminho. Pode existir várias intenções e pessoas proclamando outras possíveis verdades, mas a verdade só repousa em Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único que deve ser exaltado. Ele é a verdade, a única verdade que reina sobre todas. É a verdade estabelecida que veio do trono de Deus, que veio da eternidade para as nossas vidas. E o nome do nosso Senhor, eternamente, será exaltado. Glória a Deus por isso, porque é Ele, é o nosso Salvador por excelência, que se cumpre todas as profecias. Não tem mais nada que nós venhamos precisar. Terras e céus glorificam o nome do Senhor. Anjos glorificam e louvam ao Senhor. Diz lá no livro de Lucas que os anjos proclamavam e louvavam o nascimento do Messias. A criação adora ao Senhor. A criação adora aquele que está acima de todos os nomes. E nós, imagem e semelhança de Deus, resgatados na cruz do Calvário, damos a Ele também o louvor, a honra que só a Ele merece, porque justamente Jesus Cristo é a resposta de todas as profecias. Jesus é a promessa que nós estávamos esperando. É a ansiedade que está no coração da humanidade. Só Ele, só Jesus de Nazaré, o Santo de Deus, ocupa o espaço necessário nas nossas vidas. Ocupa o espaço que pertence somente a Ele. Que nessa manhã nós possamos exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E saber que Mateus começa o seu texto proclamando que a promessa foi cumprida em Jesus. Nós podemos ter certeza disso, a promessa foi cumprida em Jesus. E você, que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador, que ainda não conseguiu enxergar que as promessas foram cumpridas em Jesus, entregue a sua vida a Ele. Ore ao Senhor. Fale que Ele é o Salvador da sua vida. Fale que Ele veio para te salvar. Entregue seu coração, entregue a sua vida a Ele. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é a promessa que se cumpre para a humanidade. Vamos louvar o Senhor?